Bem, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão vendo essa gravação. De certo, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de modo remoto. Então, galerinha do nono ano, a aula de hoje é equação do segundo grau. O nosso próximo tema a ser trabalhado, o nosso próximo tema a ser discutido, é um tema muito interessante, muito bacana de se trabalhar e muito simples também. Muita gente tem aquela preocupação do tema ser difícil, do tema ser preocupante. A princípio, as pessoas até imaginam que é um tema complicado. Entretanto, na medida do possível que a gente vai trabalhando, praticando, resolvendo os exercícios, a gente vai verificando o quanto é simples e fácil o tema. Então vamos aqui dar início falando um pouquinho a respeito sobre o que de fato é essa equação do segundo grau. A equação do segundo grau nada mais é do que toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são os coeficientes numéricos e o x é a variável da minha equação. Este a, o b e o c, por serem coeficientes numéricos, eles podem ser ou podem receber qualquer valor real atribuído a eles, com uma rara exceção que é o valor de a. Já o nosso amigo a, ele não pode ser zero. Mas aí você pode estar se perguntando por que o a não pode ser zero? Se a, b e c são quaisquer números reais, exceto o a. E o a não pode ser zero, já eu te explico. Simplesmente pelo fato de que todo mundo aqui é sabedor que o zero é o termo que, ao multiplicar por alguma coisa, ele torna aquilo nulo. Então imaginem o seguinte, se eu tenho na minha equação ax² mais bx mais c, que posteriormente vocês vão ver tudo isso escrito para ficar mais simples a compreensão, mas se eu tenho ax² e este a se torna zero, o zero ele vai anular o x². Então, consequentemente, se o x², que é o termo de maior expoente, foi anulado, eu deixo de ter uma equação do segundo grau e passo a ter uma equação do primeiro grau. Então, a definição básica de equação do segundo grau é essa. É toda a equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c podem ser quaisquer número real, exceto o valor de a, onde a não pode ser zero. Porque se o a for zero, a minha equação deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas, vamos ver os exemplos que nós iremos responder posteriormente e venham comigo aprender um pouquinho mais a respeito desse tema que é maravilhoso, é lindo. Então, bem, pessoal, como eu tinha falado para vocês agora há pouco, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de equação do segundo grau. Como vocês podem estar observando aqui no que está escrito, equação do segundo grau é toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais, ou seja, pertencem ao conjunto dos números reais. E esse x, que é esse que você consegue observar aqui, ele é a variável da equação. E eu não posso esquecer do que eu já falei na minha explicação anterior. Este a, que é esse cidadão aqui, ó, ele não pode ser igual a zero. Porque, como eu disse a vocês, vou repetir aqui a explicação. A equação do segundo grau, ela recebe esse nome pelo fato deste expoente 2, que é o maior expoente do meu problema aqui. Aqui eu tenho o expoente 0, tenho o expoente 1 e tenho o expoente 2. Então, pelo 2 ser o maior expoente da equação, ela é chamada de equação do segundo grau. Se o maior expoente fosse 3, seria do terceiro grau. E assim sucessivamente. Então, pensem comigo e conjecturem. Se ax² e este a for zero, 0 vezes x², olha o que é que vai acontecer. Vai anular esse problema, ficando apenas o bx. Logo, ela deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Logo, por conta disso, é que o nosso colega A, ele nunca vai poder ser zero.
A, B e C reais, sendo que A, este sim, tem que sempre ser diferente de zero. Como vocês podem estar observando aqui no exemplo que eu coloquei, eu tenho uma equação do segundo grau. E como é que eu sei que ela é uma equação do segundo grau? Aqui eu posso identificar claramente o valor de A, o valor de B e o valor de C. Mas, professor, como é que eu sei quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C? Fácil demais. É só você observar e analisar quem é que está acompanhando ou quem é o coeficiente numérico do x ao quadrado. Quem tiver do lado do x ao quadrado, independente da posição, está do lado do x ao quadrado, esse é o valor de A. Está do lado do x, esse é o valor de B. Não tem variável do lado, ou seja, não tem x do lado, este é o valor de C. Então, nesse caso aqui, como vocês podem estar observando, claramente a gente pode conjecturar que o valor de A ele vai ser 2, o valor de B ele vai ser 4 e o valor de C ele vai ser 5. Então, para esse primeiro exemplo, a minha equação do segundo grau, ela tem como valor de A o 2, como valor de B o mais 4 e como valor de C o 5. E isso é muito importante sabermos identificar corretamente o valor de A, de B e de C. Porque são estas informações que vão nos possibilitar futuramente estar substituindo e fazendo uso da coisa que nós chamamos de fórmula resolutiva de Bhaskara, ok? Apesar de Bhaskara não ter descoberto nada, mas por ser um dos matemáticos mais famosos da época, ela aí recebeu o seu nome em sua homenagem. Então, são essas informações ditas corretamente, o valor de A, de B e de C, que vão me possibilitar utilizar corretamente a fórmula resolutiva de Bhaskara, ok? Vamos ver aqui uma outra equação. Aqui, nessa equação, nós temos x ao quadrado menos 6x mais 7 igual a zero. O que foi que eu disse a vocês agora há pouco? Quem estiver acompanhando o x ao quadrado é o valor de A. O valor de A sempre acompanha o x ao quadrado. O valor de B sempre acompanha o x. E o C sempre está sozinho, que é o que a gente chama de termo independente. Então, logo, aqui eu já sei, professor, mas tem um problema. Não tem ninguém aqui do lado do x ao quadrado. Neste caso, é porque, na verdade, ele está escondido, ele está suprimido. Mas quem está do lado do x ao quadrado é o coeficiente numérico 1. Então, nesse caso, eu posso dizer que o valor de A para essa equação é 1. Que o valor de B para essa equação vai ser menos 6. Pelo amor de Deus, não esqueçam o sinal à frente do coeficiente. Se for positivo, sabemos que não há necessidade de colocar. Mas se for negativo, temos que colocar para torná-lo um número negativo. Então, nesse caso, o A é 1. O B ele vai ser menos 6, que é o coeficiente que acompanha x. E o termo independente, que é o C, nesse caso vai ser mais 7. Então, C vai ser mais 7. Ok, turma? Vamos só aqui aprimorar os nossos conhecimentos, fazendo aqui o nosso próximo exemplo. Olha como é simples, olha como é fácil. A minha equação agora, ela é menos 3x ao quadrado, menos 4x mais 12 igual a zero. Ora mais, professor, quem vai ser o valor de A? Nesse caso, eu já sei que o valor de A é menos 3. Quem vai ser o valor de B? O professor falou que o valor de B é quem acompanha o x. Então, nesse caso, eu sei que o B vai ser dado por menos 4. Menos 4. E quem é o termo independente, ou seja, quem é o valor de C? O valor de C vai ser o 12, que é o coeficiente que não vem acompanhado da variável, ou
está acompanhado da variável elevada a zero. Então, identificar uma equação, perceber a estrutura algébrica da equação do segundo grau e saber identificar corretamente os seus coeficientes numéricos, valor de A, de B e de C, são de fundamental importância para que a gente possa prosseguir nos estudos a respeito desse tema, que é a equação do segundo grau, que é um tema maravilhoso e muito gostoso de ser estudado, certo? Fiquem comigo. Então, pessoal, estamos aqui para dar continuidade e vamos aqui praticar um pouco a identificação dos coeficientes de uma equação do segundo grau. Então, nós já percebemos que toda vez que eu tiver uma equação com essa estrutura, x ao quadrado, x e um termo independente, eu já sei que ela vai ser uma equação do segundo grau. Só que, o que é que nós temos que fazer aqui? Nesse primeiro momento, aprender a identificar quem é A, B e C dentro de uma equação do segundo grau. Então, vamos aqui para o primeiro caso. 5x ao quadrado menos 4x menos 1 igual a zero. Eu já disse a vocês, o A sempre é quem está acompanhando o x ao quadrado. E quem é que está acompanhando o x ao quadrado? É o 5. Então, já sei que o A vale 5. O A vale 5. Quem é o B? B é quem acompanha o x. E, nesse caso, quem está acompanhando o x é o menos 4. Por favor, nunca esqueçam do sinal que antecede o coeficiente, principalmente se ele for o sinal de menos. E nesse caso, quem não tem a companhia da letra é o menos 1. Então, esse menos 1 é o que eu chamo de valor de C. No próximo exemplo, quem é que está acompanhando o x ao quadrado? É o 3. Então, A vale 3. Quem é que está acompanhando o x? É o 7. Então, B vai valer 7. Quem é que não tem a companhia da letra? A é o menos 8. Então, esse menos 8 vai ser o valor de C, certo? Para finalizar essa parte, temos aqui a nossa terceira equação, onde eu posso observar que quem está acompanhando o x ao quadrado é o menos 6. Então, o meu valor de A vai ser menos 6. Quem está acompanhando o x, como eu falei agora há pouco para vocês, quem está acompanhando o x é esse número que não aparece. Se não aparece, na verdade, ele é o 1 suprimido. Logo, eu posso concluir que o valor de B, nesse caso, é menos 1. Da mesma forma que o número que vem sem a companhia da letra é o 9. Então, 9 é o que eu chamo de meu termo independente de x. Então, identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau, saber corretamente quem é A, quem é B e quem é C, é muito simples, muito tranquilo, muito trivial. Eu vou só colocar aqui mais um exemplo, só para a gente tirar uma ligeira dúvida que talvez possa ter na cabecinha de vocês. Então, galera, só para a gente esclarecer um porém que muita gente pode estar aí se perguntando ou pode estar com dúvida, é a respeito da identificação ainda dos coeficientes da equação do segundo grau. Mas observem, geralmente o valor de A vem primeiro, o de B logo em seguida e o de C logo depois. Só que não necessariamente precisa ser nessa ordem. Então, eu não posso, de maneira equivocada, dizer que nessa equação o valor de A é 3, o valor de B é menos 5 e o valor de C é 4. Não, não posso dizer isso. Seria um equívoco da minha parte. Ah, professor, mas nas outras vezes eram. Eram, só que o que eu digo a vocês é: não levem em consideração apenas o posicionamento dentro da equação. O que de fato define o valor de A, de B e de C é o acompanhar da variável e do seu expoente. Independente da posição, quem acompanha o x ao quadrado representa o valor de A.
Quem acompanha o x independente da posição é o valor de b. E independente da posição, quem não tem variável é o valor de c. Da mesma forma aqui nesse outro exemplo, observem, ó, o x² está aqui na frente? Não, então não é o a, o 5. Quem acompanha o x² é o menos 8. Então, quem é o meu valor de a? É o menos 8. Quem é o valor de b? É quem acompanha o x. Então, nesse caso, eu posso concluir que b é menos 4. E quem é o meu termo independente? Nesse caso, o meu termo independente ele vai ser o 5. Logo, eu posso concluir que para esse primeiro exemplo, ó como é fácil. O valor de A, de B e de C, ó, o valor de A vai ser menos 5. O valor de B vai ser 3. E o valor de C vai ser mais 4. A mesma coisa eu posso dizer nesse segundo exemplo. O meu valor de A é menos 8. O meu valor de B é menos 4. E o meu valor de C vai ser 5 positivo. Então, cuidado, não é necessariamente a posição dentro da equação que define A, B e C, mas sim o coeficiente e o expoente dele que define. Quem acompanha o x² é o A, sempre. Quem acompanha o x é o B, sempre. E quem não tem letra é o C, sempre. Ok, turma? Então, vamos lá dar prosseguimento à nossa aula. Pessoal, antes de darmos prosseguimento, eu quero só mostrar a vocês que existe uma pequena diferença. A equação do segundo grau, ela pode ser completa, como vocês podem estar observando, e pode também ser incompleta. Quando é que ela vai ser completa? Quando nós tivermos especificado o valor de A, de B e de C, todos diferentes de zero. Quando isso acontecer, eu digo que eu tenho uma equação do segundo grau completa. Observem aqui, ó, valor de A diferente de zero, valor de B também diferente de zero, valor de C também diferente de zero. A mesma coisa nessa outra aqui, ó, valor de A, de B e de C também diferente de zero. Então, eu digo que aqui, nos dois casos, eu tenho equações do segundo grau completas, ok? Mas elas também podem ser equações incompletas. Incompleta com B igual a zero e incompleta com C igual a zero. Quando B é igual a zero, a estrutura algébrica dela fica parecida com isso. Ax² mais C igual a zero. Exemplo, 2x² menos 5 igual a zero. Percebe-se que, nesse caso, como já foi dito a vocês, o valor de A é 2. O valor de B não tem, porque o valor de B é quem acompanha o x. Nesse caso aqui, ó, não tem. Tem o 2 que acompanha o x². Então, o valor de A é 2. O valor de B não tem. Não tem, na verdade, é porque B é zero. E o valor de C é menos 5. Por isso que eu digo que aqui eu tenho equações incompletas com B igual a zero, certo? Aqui eu tenho diferente de zero o valor de A e o valor de C. A mesma coisa pode acontecer com C igual a zero. A estrutura fica parecida com essa. Ax² mais bx igual a zero. Então, aqui eu posso concluir que eu tenho x² menos 3x igual a zero. Percebam que ó, o valor de A é 1. O valor de B, que acompanha o x, é menos 3. E o valor de C é zero. Então, ó, C é zero. Por quê? Porque não tem termo independente. Não tem aquele número que vem sozinho sem a companhia da variável. Ok? A mesma coisa aqui, ó. O valor de A é menos 3. O valor de B é menos 7. E eu não tenho termo independente. Logo, C é igual a zero. Então, a equação do segundo grau, ela pode ser completa, certo? Completinha, com valor de A, B e C diferente de zero. E ela pode também ser incompleta, com B sendo zero, e incompleta com C sendo zero. Quando ela for incompleta, eu posso resolver a equação de forma direta ou
pela fórmula de Bhaskara. Se ela for incompleta, faltando B. Se ela for incompleta, faltando C, eu posso resolver ela pela fatoração ou pela forma de Bhaskara, certo? Então, vamos aqui responder alguns exemplos, alguns exercícios, para que a gente possa entender melhor essa ideia. Pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho a respeito da fórmula de Bhaskara. Que, na verdade, Bhaskara não descobriu nada, até pelo fato de como é que uma pessoa descobre algo que anos e anos atrás já era utilizado pelos egípcios. Então, na verdade, Bhaskara tornou a fórmula bastante notória na sua época, e por ser um dos matemáticos bem conceituados e famosos, a fórmula acabou recebendo o nome dele, como fórmula resolutiva de Bhaskara. Mas o importante aqui nessa parte, nesse tema, é saber que a fórmula de Bhaskara ela é utilizada para me proporcionar encontrar o que nós chamamos de raízes da equação. E o que seriam essas raízes da equação? Valores de x que tornam a igualdade da equação verdadeira. Mas como assim, professor, tornar a igualdade da equação verdadeira? Imaginem a seguinte fórmula resolutiva de Bhaskara. Eu preciso de duas raízes. Primeiro, se a equação ela é do segundo grau, ela tem que ter obrigatoriamente duas raízes. Ela tem que ter duas respostas, dois valores numéricos que satisfazem essa equação. Então, qual é a fórmula resolutiva de Bhaskara, professor? Nós temos ela aqui, ó. Essas raízes, x1 e x2, elas serão encontradas através da seguinte fórmula. Ó. x1 e x2 são as raízes. Quem é ou como eu vou encontrar o x? Através dessa fórmulazinha, que pode ser transformada nessas duas outras fórmulas. Então, se eu quero calcular o valor de x dentro de uma equação do segundo grau, é só eu dizer que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido para 2 vezes a. Percebam então vocês agora a importância que tem sabermos identificar corretamente os valores de A, B e C dentro da nossa equação, porque são eles que serão substituídos aqui para que eu possa estar fazendo uso dessa fórmula, certo? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido para 2 vezes A. Mas quem é delta? O nome desse cidadão aqui, a gente conhece por delta, letra grega. A gente também pode chamá-lo de discriminante. Esse delta ele vai ter um valor. E qual é o valor do delta? O delta vai ser encontrado através dessa outra fórmula aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Portanto, eu posso dizer, juntando as duas, que x ele vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido tudo por 2 vezes a. Então, esta é a fórmula resolutiva de Bhaskara que nós vamos estar utilizando para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. A princípio, você pode até estar olhando e imaginando, meu Deus, o que é isso? Que coisa difícil, que coisa monstruosa, esse monte de letra com esse monte de número, mas não esquenta a cabeça e não preocupa teu coração. É muito simples, muito fácil, muito básico, certo? Relaxa que vai dar tudo certo e vamos aprender a encontrar raízes de equação do segundo grau. Então, pessoal, dando continuidade, observem que exercício fácil que temos aqui à frente agora. Determine os valores de A, B e C nas equações do segundo grau. Então, determinar o valor de A, de B e de C é saber verificar quem são os coeficientes numéricos do x ao quadrado, do x, e qual é o termo independente da equação. Então, uma coisa que eu não posso esquecer é que eu tenho uma forma, uma estrutura algébrica para eu comparar. Ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero
é a estrutura algébrica que eu tenho para eu estar fazendo a minha comparação. Então, tudo que tiver do lado do x ao quadrado é A. Tudo que tiver do lado do x é B. E tudo que não tiver x é C. Então, automaticamente aqui eu já posso concluir que o A é 3, que o B é menos 4 e que o C é 7. Da mesma forma, aqui no próximo exemplo, eu posso concluir rapidamente que o A é quem? É quem acompanha o x ao quadrado. Então, no caso, o A é 7. Quem é o B? O B é quem acompanha o x. Então, o B é 3. E quem é o C? C é o termo independente. Então, no caso, ele é o menos 2. Então, identificar coeficientes numéricos de uma equação do segundo grau, especificamente valores de A, de B e de C, é muito fácil, muito simples. Observem aqui nesses outros exemplos que eu tenho equações que não são completas. E por que elas não são completas? Porque elas não têm os três termos. O termo em x ao quadrado, o termo em x e o termo independente de x. Nesse caso aqui, eu já sei que quem acompanha o x ao quadrado é A. Então, já sei que A é 5. Sei que quem acompanha o x é B. Só que eu não tenho esse termo que acompanha x. Se eu não tenho esse termo, eu vou considerar que o B é 0. Da mesma forma que o C é o termo independente de x, que vem sem a companhia do x. Então, nesse caso, quem vem sem a companhia do x está aqui, ó, o danado, ó, menos 16. Então, neste caso, é uma equação incompleta. Por quê? Porque o B é 0, o A é 5, o B é 0, C é menos 16. E aqui eu tenho uma equação incompleta com B igual a 0. A mesma coisa acontece aqui na nossa letra D. Olha que coisa mais linda. Aqui eu já sei que quem é A é quem acompanha o x ao quadrado. Sei que B é para ser o termo que acompanha x, só que aqui eu não tenho. Então, eu considero que ele é 0. E o C é o meu termo independente de x. E, nesse caso, o termo seria o menos 4. Então, eu posso concluir que A é 2, B é 0, C é menos 4. Consequentemente, pelo fato novamente do B ser igual a 0, eu tenho também uma equação incompleta com B igual a 0. Ok? Professor, existem equações incompletas com C igual a 0? Sim, com certeza. Eu vou escrever aqui uma letra F. Se tivéssemos, por exemplo, 5x ao quadrado mais 4x igual a 0, FG, e menos x ao quadrado menos 4x igual a 0. Nesse primeiro caso que eu acabei de escrever aqui, se nós observarmos, quem acompanha o x ao quadrado é para ser o valor de A. Então, nesse caso, o valor de A é 5. Quem acompanha o x é para ser o valor de B. Então, nesse caso, o valor de B é 4. Está aqui, o valor de B nesse caso não é 0, é 4. E não tenho nenhum termo independente de x, que é aquele que vem sem a companhia da variável. Então, pelo fato de não termos esse termo independente, eu digo que o C vale 0. Da mesma forma que, nessa letra G, ó, valor de A, valor de B, valor de C. Olha aí, quem é o A? Quem acompanha o x ao quadrado. Já disse a vocês, se não aparece nada, eu tenho ali um 1 suprimido na equação. Então, aqui o valor de A vai ser menos 1. Quem é o valor de B? O valor de B é quem acompanha o x, e nesse caso vai ser o menos 4. E quem é o valor de C? Nesse caso, não tenho nenhum termo independente de x, então aqui o valor de C vai ser igual a 0. Então, aqui na letra F e na letra G, são exemplos de duas equações também incompletas, só que desta vez com C igual a 0. Aqui eu tenho equações incompletas com B igual a 0. Aqui eu tenho equações incompletas com C igual a
a zero. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido como fazer essa identificação e vamos dar prosseguimento às nossas aulas aí, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui responder alguns exercícios para a gente fixar melhor. Então, como eu falei agora há pouco, temos as equações completas e as equações incompletas. Nós vamos responder aqui agora. De cara dá para observar que as equações que nós iremos responder são equações incompletas, porque nós temos apenas dois termos. Se ela possui dois termos, é porque ela é incompleta, ou faltando B, ou faltando C. Lembrando que A não pode faltar, porque se faltar o A, deixa de ser a equação do segundo grau e passa a ser a equação do primeiro grau. Então, observem que todas elas aqui têm apenas dois termos, então elas são incompletas. Então, vamos iniciar resolvendo as equações incompletas. Nesse caso aqui, como vocês podem observar, a primeira coisa que eu faço é identificar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Nesse caso, o valor de A, nós já sabemos que é 1. O valor de B, não temos, porque B acompanha o x, e aqui eu não tenho ninguém que acompanha x, só tenho o x ao quadrado, mas o x sozinho eu não tenho, então o B é 0. E o termo independente de x, que vem sem o x, é menos 25. Então eu posso concluir que nesse caso ela é incompleta com B igual a 0, certo? Vamos identificar aqui logo da letra B também os valores de A, B e C. A é 2. B não temos também, ó, então 0. E o C, termo independente de x, é menos 32. Então, baseado nisso, vamos responder de uma forma direta, forma que eu chamo de forma direta, que não necessariamente é pela fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, toda vez que a minha equação for incompleta com B igual a 0, eu respondo dessa forma. Observem como é simples, observem como é fácil. Eu pego este valor de C, jogo para o outro membro. Se é menos 25, lá ele vai ficar mais 25. Se eu tenho x ao quadrado igual a 25, qual é o inverso da potenciação? O inverso da potenciação é a radiciação. Então, se x ao quadrado é igual a 25, x é igual a raiz quadrada de 25. Esse 2 sai daqui e aparece aqui no outro lado. Então, a solução dessa equação vai ser menos 5 e mais 5. A mesma coisa eu posso fazer aqui no nosso outro exemplo, levando em consideração que sempre que o valor de B for igual a 0, eu posso responder dessa forma que eu chamo de forma direta. Eu pego o valor do 2x ao quadrado e o valor do C mando para o outro membro. Nesse caso, como ele é negativo, no outro membro ele vai aparecer positivo. Então, 2x ao quadrado é igual a 32. X ao quadrado vai ser igual a 32, ó, tá multiplicando, ele passa, ó, para cá, ó, é dividido para 2. Então, x ao quadrado é igual a 32 dividido para 2. X ao quadrado vai ser igual a 16. Se x ao quadrado é igual a 16, implica em x ser igual a raiz quadrada de 16. E quem é a raiz quadrada de 16? X é igual a mais ou menos 4. Então, nesse caso, eu posso concluir que a solução da minha equação vai ser menos 4 e mais 4. O mais 4 não precisa vir acompanhado do sinal de mais, isso vocês já são sabedores. Então, toda vez que a minha equação for incompleta com B igual a 0,
eu posso responder dessa forma que eu chamo de forma direta. Observem aqui os outros dois exemplos. Ó, também, ó, o valor de A é menos 4, o valor de B não tem, é 0, e o valor de C, nesse caso, vai ser 8, 8 positivo. Simples, se o B é 0, automaticamente eu já trago aqui o meu menos 4x ao quadrado, pego o valor de C, mando para o segundo membro, certo? Ficando menos 4x ao quadrado igual a menos 8, porque se está positivo, quando ele vier, ele vai vir negativo. Altera o sinal. Daí, como o menos aqui está no primeiro membro, ou seja, o 4x ao quadrado é negativo, eu preciso multiplicar essa equação por menos 1, ficando então 4x ao quadrado igual a 8. 4x ao quadrado positivo, porque menos com esse menos dá mais. E o 8 também ficou positivo, porque menos com esse menos dá mais. Então, x ao quadrado vai ser igual a 8. Está multiplicando, ele vem para cá. Ó. 8 dividido para 4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2. Se x ao quadrado é igual a 2, como eu disse a vocês agora há pouco, eu vou concluir que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. 2 é quadrado perfeito? Tem um número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 2? Não, não tem. 2 não é quadrado perfeito. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 já é 4, já passou do 2. Então, nesse caso, como 2 não é quadrado perfeito, eu deixo do jeito que está. E concluo que a solução dessa equação vai ser menos a raiz de 2 e mais a raiz quadrada de 2. Ok? Observando aqui agora o nosso próximo exemplo, que é a letra D, observem. Eu tenho agora menos x ao quadrado menos 100 igual a 0. Simples. Já sei que o A é menos 1, sei que o B é 0, porque não tem nenhum termo acompanhando o x aqui. E o valor de C vai ser menos 100. O que é que eu preciso fazer agora? Pegar esse letra C aqui, ó, esse termo C, mandar para o segundo membro. Vai ficar o quê? Menos x ao quadrado igual agora a 100 positivo. Porque se era negativo, agora ele vai ficar positivo. Daí, vou ter que multiplicar a equação por menos 1, por conta deste sinal de menos no primeiro membro. Quando eu faço isso, eu vou obter x ao quadrado igual a menos 100. Então, x ao quadrado igual a menos 100 implica dizer que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 100. Só que aprendemos que dentro do conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então, por não existir raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais, eu concluo que a solução para essa equação ela é vazia. Ou seja, não existe nenhum número real que vá satisfazer esta equação, ou seja, a raiz dessa equação ela não é real. Dentro do conjunto dos reais, isso seria uma solução vazia. Ok, turma? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte do exercício. Vamos dar prosseguimento respondendo algumas outras questões, algumas outras atividades, ok? Pessoal, então vamos aqui ver mais esse exemplo. Dada as equações incompletas, neste caso com b igual a 0, determine as raízes. E eu já disse a vocês, raiz da equação é o valor que torna a igualdade verdadeira. É um valor atribuído a esse x que vai tornar a igualdade verdadeira.
Se ela é incompleta com b igual a zero, já disse a vocês que a gente pode fazer da forma direta. Como? Pegando o valor de c, mandando para o segundo membro. Então, se eu já sei que o b é zero, eu só vou repetir essa parte aqui, igual menos 125. Quando ele for para o outro membro, vai ficar 125 positivo. Então, aqui vai ficar, ó, 5x ao quadrado igual a 125. X ao quadrado vai ser 125. Está multiplicando, passa dividindo, que a gente aprende de modo errôneo, mas aprende lá no fundamental menor. 125 dividido para 5. X ao quadrado vai ser igual a 125 dividido para 5, que vai dar 25. Obviamente, agora que ficou fácil. Se x ao quadrado é igual a 25, é porque x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Se x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, x é igual a mais ou menos 5. Então, a solução ou conjunto solução dessa equação é esse aqui, ó. Solução dessa equação, menos 5 mais 5. Ok, turma? Vamos ver aqui a nossa letra B, que tem a mesma linha de raciocínio, porque também o B é igual a zero. Então, vou só repetir aqui, ó. Pega esse valor, manda para o segundo membro. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4 positivo, porque se está negativo, vai positivo. Então, fica x igual a mais ou menos, ó, sai o expoente, aparece a raiz quadrada de 4. Então, x é igual a mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 4? Se a raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 são 4. Então, nesse caso também, eu posso concluir que a solução da minha equação para essa é menos 2 e mais 2. Ok, turma? Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos, só que desta vez com ela incompleta e com C igual a zero. Bem, pessoal, então, como eu disse agora há pouco, vamos ver agora algumas equações incompletas, só que desta vez com o valor de C igual a zero. E como eu já tinha dito para vocês anteriormente, quando C é igual a zero, a maneira de resolver muda. Aí eu não vou mais fazer de forma direta, eu vou fazer agora utilizando a fatoração. E o que é fatorar? É escrever na forma de uma multiplicação. Por isso que a gente dizia a vocês que as aulas de fatoração dos encontros passados seriam de crucial importância dentro do estudo de equações do segundo grau. Então vamos lá. Mas professor, dá uma recordada aí de como a gente pode estar fazendo de modo fácil esta fatoração. Aqui é a fatoração simples, é a mais básica que tem. Observem como é bem simples e como é fácil. Primeiro, você vai verificar o que é que tem nesse termo e nesse termo. X. Abriu parêntese. X ao quadrado dividido para x vai dar x. Pega esse sinal e traz para cá. 10x dividido para x vai dar 10. Fechou o parêntese, igual a zero. Professor, não entendi. Vou repetir de modo mais pausado. O que foi que eu fiz? O que é que tem nesse termo e nesse termo? O x. Coloquei ele aqui, ó. X vezes, abre o parêntese. E quem é que vem aqui para dentro do parêntese? Simples, ó. Vai ficar x ao quadrado dividido para x e vai ficar 10x dividido para x. O que é x ao quadrado dividido para x? É x, está aqui. O que é 10x dividido para x? Cancela, é 10, está aqui. E esse sinal vem para cá. Então vai ficar x que multiplica x menos 10 igual a zero. Daí
como é que nós vamos organizar? Ó, automaticamente, o primeiro valor é zero, sempre. Se o C é zero, uma das raízes é zero, sempre, não tem para onde correr. Então, eu já venho e digo, ó, x' é zero. Falta eu calcular quem? O x, duas linhas. Se eu estou dizendo que o x' é zero, agora é só eu verificar ó, o que está dentro do parêntese, que é x menos 10 também é zero, aonde x vai ser igual a 10, porque mudou de membro, mudou também o sinal. Então, aqui, eu concluo que a solução vai ser quem? 0 e 10. Mas vamos entender melhor respondendo aqui a letra B. Primeiramente, já identifiquei que é incompleta com C igual a zero, certo? Então, o que é que devemos fazer? Fatoração. O que é que tem aqui e tem aqui? O x. Abre parêntese. O que é que eu preciso fazer agora? Descobrir quem é que vem aqui para dentro do parêntese. E como é que eu faço isso? Dividindo. X ao quadrado dividido por x, que eu já sei que vai dar x, e 5x dividido para x. Cancela aqui e aqui, vai ficar 5. Então, ó, x ao quadrado dividido para x, eu sei que é x, menos 5x dividido para x vai dar 5. Pronto. Disse a vocês agora há pouco, automaticamente o primeiro valor sempre é zero. Então, já sei que x' é zero. Quem é o outro valor para x? Porque se é uma equação do segundo grau, ela tem que ter dois resultados. Então, eu tenho que x menos 5 é zero, logo x é igual a 5, porque mudou de membro e mudou de sinal. Então, eu posso dizer que a solução aqui vai ser 0 e 5. Não é 0,5. São dois resultados. 0 e 5. Então, é simples. Ó. Depois que eu armar a minha continha dessa forma, o primeiro valor para x é 0. Depois eu pego o que está aqui dentro, igualo a 0 e resolvo. E encontro o valor do x2. Então, x1 é 0, x2 é 5, solução 0 e 5. Ok, turma? Agora é praticar para que a gente possa fixar melhor esse conteúdo e aprendermos cada vez mais equações que estamos iniciando, trabalhando com a resolução das equações incompletas. Dois exemplos para a gente fixar melhor a equação incompleta quando C é igual a 0. Então, observem. O que foi que eu disse a vocês? O que é que tem aqui e aqui? X. Vezes. Aí faz a divisão. X ao quadrado dividido para x vai dar x. Menos 4x dividido para x vai dar 4. Igual a 0. Automaticamente, o primeiro valor é 0. Então, x' eu já digo que ele vale 0. E o que está dentro do parêntese, eu vou pegar ele, igualo a 0 e resolvo. Se x menos 4 é 0, é porque x é igual a 4. Então, nesse caso, eu digo que a solução é 0 e 4. Ok? Nesse outro caso aqui, observem que a estrutura é a mesma e o C continua sendo 0. Então, é fatoração também. O que é que tem aqui e tem aqui? X. Pronto. Posso fazer assim? Posso. Então, o que é que vai acontecer? Ó, parêntese, vezes 2x ao quadrado dividido para x vai ser 2x, certo? Menos 6x dividido para x vai dar 6, igual a 0. O primeiro valor para x', eu já sei que é 0. E o que está dentro do parêntese, eu igualo a 0 e resolvo. Ficando 2x igual a 6, porque muda de membro, muda o sinal. X igual a 6 dividido para 2, que vai ficar 3. Então,
conclui-se que a solução desse problema é 0 e 3. Certo, turma? Então, com isso, eu desejo a vocês bons estudos, pratiquem, respondam os exercícios e eu acredito que a gente vai conseguir aprender o máximo possível, em pelo menos 90% a 98%. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no privado ou deixar algum comentário aqui, certo? Bons estudos a todos. E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui novamente. Nesse vídeo, a finalidade dele é só respondermos e mostrarmos a vocês como utiliza ou como se utiliza a fórmula resolutiva de Bhaskara, certo? Então, vem comigo e vamos entender como é que a gente vai usar essa tal de fórmula de Bhaskara, que é uma das maneiras de resolver uma equação do segundo grau. Então, como vocês podem observar aqui, geralmente, não é regra, mas geralmente, a fórmula resolutiva de Bhaskara ela é utilizada para responder problemas quando a equação está assim, completa. Primeira coisa que eu devo fazer, identificar quem é o valor de A, de B e de C. Nesse caso aqui, eu já sei que, vou botar aqui em cima, certo? Eu já sei que os valores de A, de B e de C são A, quem acompanha o x ao quadrado, que nesse caso está suprimido, é 1. Quem é o valor de B? É quem acompanha o x, que nesse caso é menos 4. E quem é o valor de C? 4. Pronto, está aqui. Está aí já que eu identifiquei quem são os valores de A, de B e de C. Segundo passo, escrever a fórmula para que eu não venha esquecer de nada. E eu venho aqui e escrevo a fórmula. Eu, particularmente, gosto de escrever ela em 2 etapas. Eu prefiro começar com delta e depois descobrir o valor de x. Tem gente que faz tudo de uma vez só. Eu prefiro fazer o delta, depois de calculado o delta, eu calculo o valor de x. Então vamos lá. Primeiramente, calculando o delta. Delta é quem? Delta é esse símbolozinho, essa letra grega. Delta é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é B, quem é A e quem é C? Lembrando que esse 4 aqui, ele é convencional, ele já é da fórmula, ele não vai mudar em hipótese alguma. Independente da equação, sempre vai ser menos 4, ok? Quem muda? O B, o A e o C, que vai mudar de equação para equação. Neste caso, o valor de A é 1, o valor de B é menos 4 e o valor de C é 4. Beleza, vamos lá. Ó. Então, delta vai ser B ao quadrado. B é menos 4. Então, ó, menos 4, que é o valor de B, ao quadrado, menos 4, que é o menos 4 da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que também é 4. Professor, que tanto 4 é esse? Calma, se concentra que é fácil. Delta vai ser igual a quem? Menos 4 ao quadrado vai dar 16, porque menos 4 vezes menos 4, 4 vezes 4, 16, menos com menos vai dar mais. Daí agora eu preciso fazer o quê? Um breve jogo de sinal, ó. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então aqui vai ficar 16 menos. Menos quem? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então eu sei que delta vai ser 16 menos 16, que vai dar 0. Então, se eu já calculei e descobri que o meu discriminante, ou seja, que o valor de delta é 0, agora sim eu vou calcular o valor de x. E como é que eu encontro esse valor de x? Simples demais. X vai ser igual a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, dividido para 2 vezes a. A fórmula é essa. E quem são esses valores? O b, o delta, o a, são os valores que eu já tenho e o delta que eu acabei de encontrar. Então, x vai ser igual a quem? Ó, observem como é simples, ó, menos
Aí eu boto um parênteses a título de organização, menos quem? Menos o B. Quem é o B? Menos 4. Tá aí. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? O delta é 0. Agora, o que é que eu tenho? 2 vezes A, que é 2 vezes o valor de A, sendo que o valor de A eu já sei que é 1. Organizando o meu problema, temos, x igual menos com menos, mais. Então, fica mais 4. Não esqueçam desse joguinho de sinal, que é onde muita gente acaba errando toda a problemática da situação. Então, menos com menos é mais. Então, fica 4 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 é 0. Então, aqui eu sei que é 0. Eu não estou tirando o 0 e colocando aqui. A raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Como é uma equação do segundo grau, eu vou calcular o x', que é a parte positiva. 4 mais 0 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, que vai dar 2. Esse é o primeiro valor de x, é o x1, ou x'. E o x2, ou x duas linhas, é a parte negativa. 4 menos 0 dividido para 2, que vai continuar sendo 4, dividido para 2, que vai continuar sendo 2. Professor, a gente encontrou o mesmo resultado. Vai ser sempre assim? Não. Aqui é o que nós chamamos de raiz dupla, quando o x1 e o x2 possuem o mesmo valor, mas são valores distintos. x1 é 2, x2 também é 2, mas são dois valores distintos, ou seja, é o que nós chamamos de raiz dupla. É como se fosse um parto de irmãos gêmeos, ok? Então, nesse caso, solução do problema, preciso colocar 2 e 2? Não há necessidade. Aí, no caso, basta eu colocar 2, mas sabendo que por ser uma equação do segundo grau, isso significa que o x1 é 2 e o x2 também é 2. Ok? Vamos ver aqui o próximo exemplo. Temos aqui no próximo exemplo a equação x² menos 5x mais 6 igual a 0. O que foi que eu disse a vocês? Primeira coisa a ser feita, identificar os valores de A, de B e de C. Então, professor, vamos lá. Nesse caso aqui está muito simples, Já sei que o valor de A é quem acompanha o x², é 1. Valor de B, menos 5. Valor de C é 6. Então, eu posso concluir que eu preciso de quem? Do delta. Quem é o delta? Delta vai ser b² menos 4 vezes A vezes C. Então, substituo e resolvo. Quem é B, quem é A e quem é C? Os valores que eu encontrei na minha equação. Olha como é fácil. Delta vai ser b², que é menos 5², menos 4 vezes A, o A é 1, vezes C, que é 6. Então, delta vai ser menos 5², é 25. 5 vezes 5 é 25, menos com menos vai dar mais. Aí, joguinho de sinal. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então, aqui vai ficar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, delta vai ser 25 menos 24, que vai dar 1. Se delta é igual a 1, quem é o próximo passo da resolução? Descobrir o valor de x. Então, x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Olha, professor, como é fácil, já estou até aprendendo. Beleza, é fácil mesmo. Menos o valor de B. Quem é o valor de B? Menos 5.
mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? O delta é 1. Sobre 2 vezes A, sendo que o A também é 1. O que foi que eu fiz? Eu só substituí cada valor desse no seu respectivo lugar. E agora eu vou organizar calculando aqui o problema, certo? Então, observem que se eu já tenho que x é tudo isso, beleza, professor. Como é que vai ficar aqui, ó? Observe como vai ficar bem bacana, bem simples. X vai ser igual, ó, menos com menos, mais. Fica assim positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou calcular o x1, certo? Que é 5 mais 1 sobre 2, que dá 6 sobre 2, que vai dar 3. E vou calcular o x2, que é a parte negativa, 5 menos 1 sobre 2, que dá 4 sobre 2, que vai dar 2. Para essa equação, eu concluo que a solução vai ser 2 e 3, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima, galera.